É hoje, galera, às 7 da noite, da Ilha do Retiro, Sport Bragantino. Jogo para o Sport buscar a primeira vitória na Série A. Vai enfrentar um time do Bragantino que tem alguns destaques, John, Sacha. O Sport tem problemas no ataque, né? Não tem um Pablo, não tem um Paciência, não tem um Arthur Souza. Deve jogar com um atacante ou um falso 9, o Carlos Alberto ou o Lene Lobato. Enfim, a gente vai trazer as novidades, as prováveis escalações, a arbitragem e onde você vai assistir o jogo, tá? Todos os detalhes de Sport e Bragantino, quarta rodada do Brasileirão, Série A, agora aqui no vídeo. Bom, os sites de estatísticas estão dando os destaques, né, do jogo, como o Sérgio Oliveira com a nota 7.30 e o John com nota 7.43 destaques, então, para esse jogo de logo mais à noite entre Sport e Bragantino. Não esquece, às 7 da noite, 19 horas, tá? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. São duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Bragantino é 11º, né? O Bragantino que tem um empate, uma vitória e uma derrota. O Sport tem um empate e duas derrotas. Então, quer dizer, o Bragantino hoje tá numa melhor colocação com a média de 6,95, o Sport com 6,70, segundo os especialistas. A gente vai trazer aqui as prováveis escalações de Sport e de Bragantino. Mas hoje é dia, meu amigo, hoje é especial. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para esse QR Code, que é na nossa Bet Nacional. E hoje é o dia, galera. Você vai fazer a sua aposta a partir de R$ 1 na Bet Nacional. A Bet Nacional está autorizada pelo governo. A Bet Nacional sempre se preocupou com o jogo responsável. E assim, você sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional. As melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo, galera. E Bet Nacional é outra história, outra conversa, é diferente. Bet Nacional, Bet dos brasileiros, aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir. Bom, o jogo é logo mais à noite. Eu até fiz uma avaliação das duas equipes e o time do Bragantino joga muito também em jogadas aéreas. O Sport realmente está sofrendo muito com esse quesito de bolas aéreas. Mas o Bragantino, inclusive, tem dois jogadores retornando aí. O lateral direito, Agustin Santana, e o volante Fabinho. O Sport tem problema com o Igor Cariúcho, que não vai poder atuar. Com o Dalbert também não vai poder atuar. Estão no departamento médico em transição. O Pablo também contundido. O Paciência contundido. O Arthur Souza, segundo informações, também está contundido. Quer dizer, são muitos desfalques. São muitos jogadores que estão entregues ao departamento médico. No caso, os jogadores da equipe do Sport. O Sport sofre muito com isso. E o Sport que ainda não venceu na Série A. Bom, deixa eu dizer que você vai assistir o jogo exclusivo hoje do Premier, tá, galera? Então, às 19 horas, só o Premier vai transmitir o jogo para quem não for para o estádio. Então, só o Premier, tá? Não tem mais outra plataforma de transmissão. O árbitro da partida é o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Assistentes Bruno Rafael Pires, de Goiás, e Celso Luiz da Silva, Minas Gerais. O árbitro do VAR é Wagner Riway, do Espírito Santo. Esse cara aprontou uma na Copa do Nordeste contra o Fortaleza 2 anos atrás. Teve um pênalti lá que ele não chamou. Esse cara aprontou um Wagner Hillway do VAR, hein? Presta atenção nele. Errou bastante naquele jogo. Mas enfim, o Paulo César Zanovelli apitou agora recentemente, se eu não me engano. Foi a final do Campeonato Pernambucano? Foi? Se eu não me engano, acho que foi, né? Foi a final, foi a partida. Bom, ele apitou recentemente agora, só que a memória não tá tão boa aqui para falar se foi a final do campeonato. Eu acho que foi a final do campeonato, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Ou foi o primeiro jogo contra o Retrô, Sport Retrô. Mas ele apitou aqui. Me ajuda aí. Você comenta aqui embaixo, Alberto. Foi o jogo tal. Ele apitou aqui em Pernambuco no campeonato estadual, tá? Eu só não lembro se foi a primeira partida da final, a segunda partida da final, se foi a partida do Retrô, enfim, com com o Maguari. Mas comenta aqui, tá? Bom, mas vamos lá. É o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, que apita o jogo.
Provável escalação do Sport: Kaique França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico. Deve ser o time? Deve. Não está definida essa formação, porque o Chico deve ser deslocado para a lateral, porque não tem o Icarius nem tem o Dalbert. Os dois estão contundidos. O meio-campo do Sport vai com o Rivera, o Cristian Rivera, o Duqueiroz, o Sérgio Oliveira e aí o Lucas Lima fazendo uma função mais avançada. Ele fica com mais liberdade ali entre o meio-campo e o ataque. O Barleta e aí a opção do Carlos Alberto ou do Lene Lobato, tá? Pode ser essa formação do técnico Pepa, é provável escalação. O Fernando Seabra, técnico do RB Bragantino, vai com Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Griezmann e Júnior Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez ou Fabinho, John, Lucas Barbosa, Eduardo Sacha e La Quintana ou Henry Mosqueira, tá? Então deve ser a formação do Bragantino. Como eu falei, o Bragantino tem uma vitória, um empate e uma derrota nas 3 rodadas iniciais da Série A. Então, simbora para o jogo. O Hereda até falou aqui, galera, eu vou reagir aqui porque, para mim, o Hereda está sendo um dos melhores jogadores do Sport, tanto na marcação como no apoio. Mas no jogo passado ele deixou muito a desejar para recompor e marcar, e perdeu na velocidade em alguns lances. Mas para mim é um dos principais destaques desse time do Sport, dessa equipe rubro-negra. Vamos ver o que Hereda falou sobre o jogo de hoje contra o RB Bragantino. Hereda, vamos ver o que ele falou aqui. Cara, um jogo muito intenso, bastante pressão. Se Deus quiser, saímos com a vitória, que é muito importante. Eu acho que a vitória realmente é muito importante. A torcida faz a diferença, né? Nos apoiando ali, chamando, gritando, vibrando com a gente. Eu acho que o fator casa e torcida são fundamentais para os nossos jogos. Muito bem, tá aí o Hereda, né, um jogador importante dessa atual formação do time do Sport, com o técnico Pepa. O Sport hoje tem, para mim, um meio-campo de muita qualidade, tá? Um meio-campo de transição, de velocidade de marcação, de jogadas curtas, de jogo apoiado. O Sport tem o meio-campo, para mim, um dos melhores do futebol do Brasil. O Sérgio Oliveira, o Cristian Rivera e o Lucas Lima. E você vê o Duqueiroz. O Duqueiroz é um cara que não aparece muito, mas é um cara que marca bem, né, que apoia. Mas aí fica a gigante interrogação que o torcedor com certeza vai comentar aqui embaixo. O Zé Lucas, o menino que voltou, campeão do Sul-Americano lá na Colômbia. Esse menino realmente é um jogador de muita qualidade. Eu, assim, não colocaria ele de frente porque, para mim, o Duqueiroz ainda não comprometeu, ainda não é um jogador que mereça sair do time. Mas eu acho que, aos poucos, o Zé Lucas vai ganhar a condição de titular ao lado do Rivera quando o Sport precisar jogar com 2 volantes. E assim, acho que todos os jogos, galera, o nível altíssimo dessa Série A, o Sport vai ter que jogar com 2 volantes, não vai jogar só com volante, porque você dá muita liberdade. O Sport vem ganhando essa segunda bola porque tem povoado o meio campo. E quando você tem mais jogadores no meio campo, essa segunda bola você ganha com mais qualidade. E aí você pode trabalhar. O problema do Sport é a definição e a questão da zaga e do goleiro. Acho que o Sport peca muito no gol. Não é um goleiro que passa confiança. Você vai dizer, não, mas ele não falha. Cara, mas não é assim. Para mim, o goleiro, e eu já vi alguns especialistas também falando, o goleiro é o seguinte, o goleiro bom de Série A é aquele cara que quando a zaga falha, ele opera um milagre. Ele faz a defesa difícil, ele faz a defesa mais complicada. Porque para fazer a defesa simples, tal, bola no meio, bola no cantinho, aquelas coisas tradicionais, não. Ele tem que fazer algo a mais. Algo a mais ajuda o time no momento em que a defesa não conseguir fazer o desarme. Então, para mim, o Kaique França não tem essa qualidade de fazer milagres, de fazer grandes defesas. Então, por isso que eu acho que ele não é goleiro de Série A, na minha opinião. Mas vamos lá. Agora, a equipe do Sport, eu acho que vai ter que jogar um futebol mais aplicado, principalmente na questão do terço final do campo, para definir e ver. Porque só o Barleta fez um gol até agora no Campeonato Brasileiro. Então, e o outro foi contra. Quer dizer, o Sport precisa ter mais atitude e ter uma definição melhor
na questão da conclusão no terço final do campo ali. Porque o meio-campo do Sport, para mim, é bom. É encaixado, é um meio-campo que tem qualidade. E o Pepa não tá mexendo muito. Essa questão do rodízio ele esqueceu, ainda bem. E ele mantém hoje essa condição do time do Sport de buscar realmente essa primeira vitória. Não é fácil, viu, galera? Não é fácil. Você tem um Sacha, você tem um John, você tem jogadores de qualidade, né? Você tem um Juninho Capixaba que apoia bastante, você tem Hurtado, o Ramírez, o Eric Ramírez ali, enfim, o La Quintana, o próprio Henry Mosqueira, quer dizer, são jogadores que têm muita qualidade, cara. Então você não vai encontrar um time fácil. Mas acho que o Sport, diante da sua torcida, com apoio da massa rubro-negra, jogando em casa, a expectativa é que hoje o Sport consiga essa primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Like, joinha, gostei, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Isso, dá moral pra gente, está em caminho de 200k no YouTube. A gente já tem mais de 200k no Facebook, estamos também no TikTok, no Kawaii, no Instagram, Facebook, tudo, meu amigo. Então dá moral pra gente e deixa o like, deixa o joinha. De antemão, muito obrigado, um grande abraço para todo mundo, fica na paz de Deus. Valeu, galera. Abração, hein? Boa sorte pro Leão. Aliás, a gente vai ter live. Assim que terminar o jogo, a gente tem live aqui no canal. A live com a sua participação. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado mesmo, de coração. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.